Não que a gente goste muito de repetir as coisas, mas entre nossos alunos de altos estudos elétricos, ainda vejo alguns que não estavam aqui da última vez. E no circuito elétrico elementar há 3 grandezas essenciais, ligadas entre elas por uma lei, dita lei de Ohm. As fontes do gênero dessas que a gente encontra nas paredes fornecem uma tensão praticamente constante. U está fixo, se diminuirmos R, I vai aumentar. E se aumentarmos R, I vai diminuir. Assim, à medida que acrescentamos resistências em série, a intensidade no circuito vai diminuir. Isso é normal, já que a resistência total, ou resistência equivalente, é igual à soma de cada uma das resistências. Caso contrário, você sabe que o Sr. Volta encontraria nos terminais de cada resistência uma certa tensão, que você poderia facilmente calcular. Mas, como diz o Sr. Ohm, o importante é saber que, caso a gente a some, encontraremos exatamente a tensão nos terminais da fonte. Primeira consequência da lei de Ohm. Em série, a soma das tensões dos terminais das resistências é igual à tensão nos terminais da fonte. Bem, mas com bastante frequência, e principalmente nas instalações das casas, as ligações são em paralelo, o que, no esquema, corresponde a isso aqui. A tensão nos terminais de cada resistência é a mesma. Nesse ponto estamos de acordo. Para começar, se houver apenas uma resistência no circuito, passará uma corrente grande I, que o Sr. Ampère poderia medir, mas que a gente poderia calcular com bastante facilidade também. Uma segunda resistência em paralelo vai deixar passar uma corrente I2 de modo que a intensidade total aumenta. Uma terceira resistência deixa passar uma corrente I3 e a fonte, boa garota, fornece sempre. Portanto, segunda consequência da lei de Ohm, em paralelo, a soma das intensidades em cada resistência é igual à intensidade total fornecida pela fonte. Então, é preciso que tudo isso esteja bem claro. Em série, a intensidade é a mesma em cada resistência, e a soma das tensões dos terminais é igual à tensão nos terminais da fonte. Em paralelo, é a tensão nos terminais que é a mesma, e a soma da intensidade é igual àquela que sai e volta da fonte. Se você entendeu isso, você entendeu quase tudo. Ah, sobrou uma última coisa. A resistência equivalente de várias resistências em paralelo é, claro, o valor da resistência única que deixará passar a mesma corrente total. Quanto mais resistência a gente acrescenta em paralelo, mais aumenta a corrente total. Portanto, o valor da resistência equivalente diminui. Ah, mas veja bem que não é a mesma coisa que há pouco. Elas não se juntam mais, nossas resistências. Então, o que elas fazem? Para isso, chamaremos nosso matemático de plantão. Caro matemático, 3 resistências em paralelo, de 100, 10 e 1 ohm, dá uma resistência equivalente a quanto? 0,9 ohms, aproximadamente. Ele tem razão. Pois, em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a menor das resistências. Como ele fez essa conta, nosso matemático? Ele se serviu do contrário. 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3 é igual a 1 dividido pela resistência equivalente. Mas eu vejo alguém preocupado. O que fazer quando temos resistências que sejam metade em série, metade em paralelo? Isso não é mais complicado. A forma do contrário vai nos dar a resistência equivalente das duas resistências em paralelo. Essa resistência equivalente está, então, em série com a terceira. E aqui elas se juntam, pura e simplesmente, para dar a resistência total. Mas voltemos às fontes. Sr. Volta, por acaso suas pilhas de 1,5 V são fontes de tensão constante
como nossas tomadas de corrente? Teremos tensão nos terminais 1,5 volts. Perfeito. Agora, ligamos uma resistência de 1 ohm. Tensão nos terminais agora de 0,75 volts? Então, Sr. Volta, suas pilhas não são de boa qualidade? Elas são de boa qualidade sim. É preciso somente saber que as pilhas também têm uma certa resistência, dita resistência interna. Elas têm esse direito. Quando você liga sua resistência, isso equivale a esse circuito aqui. Circuito série, você notará. E, supondo que a resistência interna da pilha seja de 1 ohm, ela também, em sua resistência, você não terá nada além da metade da tensão. E eis porque sua pilha muda. Eu quero dizer, ela não é uma fonte de tensão constante. Obrigado, Sr. Volta. E é o Sr. Ohm, novamente, que vai tirar a conclusão disso tudo. Todo gerador é caracterizado por duas coisas: sua força eletromotriz E e sua resistência interna R. Logo que ela fornece uma corrente I, e a tensão em seus terminais é igual à força eletromotriz menos a queda de tensão na resistência interna. Ainda é a lei de Ohm, mas a chamamos de lei de Ohm generalizada. Parabéns, Sr. Ohms. Assim, graças ao General Ohm e às suas astúcias em eletricidade, a gente continua se encontrando por aqui.